Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí a todos pela participação. Um abraço a todos vocês aí que estão no chat, muito obrigado, tá? Por essa companhia agradável, não somente aqui, como também lá no nosso WhatsApp. Muito obrigado, tá bom, abençoado? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, vem coisas boas por aí. Comentem à vontade, tá? Comentário, engajamento, isso é muito bom. E vocês compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem. Se vocês quiserem um luxo a mais, o YouTube te oferece aí, que é te avisar, né? Quando você toca essa ampulheta embaixo, o YouTube te avisa, né? Olha, o Graça Pura está no ar, vai lá ver. Aí você vai ter um encontro conosco aqui, né? Vamos então às cerejas do bolo? Nós vamos falar sobre a ressurreição. Irmãos, nós temos sempre falado aqui neste canal que a Bíblia não foi um livro escrito ontem para os dias de hoje. É muito importante. Parece bobeira isso, né? Mas não é, pessoal. Tem gente que pensa que a Bíblia, não que ela tenha sido escrita, mas pensa que nós podemos contextualizar ela nos dias de hoje, principalmente por ser um livro que foi escrito em uma outra língua, milênios atrás, né? E fica muito difícil a sua interpretação. Não adianta você pegar uma palavra na Bíblia e ir para o português, que ela vai te dar a ideia do português de hoje, tá? Por esta razão, nós entendemos que a melhor forma de interpretação de seus textos não está nos dias de hoje, está no passado. E quando vamos estudar a Bíblia dentro do seu tempo, nós descobrimos que Deus separou, né? Aí que vem a parte importante. Nós descobrimos que Deus separou um povo, Deus escolheu um povo, tá? E neste povo se revelou, né? Esse povo se revelou. E esse povo é o povo que está contido na Bíblia. Esse povo é o povo de Israel. Deus chamou um homem de uma terra chamada Ur dos Caldeus. Eu acredito que todos conheçam essa história. Eu vou falar um pouquinho da história de Israel, do surgimento dessa nação. É importante para contextualizar vocês no que eu quero trazer o assunto principal. Então Deus chamou Abraão, né? E a este Deus prometeu o quê? Que faria dele uma grande nação. E prometeu que ele iria para uma terra onde mana leite e mel, né? Terra prometida. E Deus prometeu também a ele um filho especial. E esse filho nasceu, chamado Isaac, conhecido como o filho da promessa. Isaac gerou a Jacó. Jacó, Deus depois muda o seu nome para Israel. Aí é a origem do nome Israel. Jacó teve 12 filhos, queridos, que deu origem ao quê? A 12 tribos. Juntas, essas tribos formam o Israel bíblico, tá? Então, essa era a nação que Deus amou, Deus chamou. E a eles entregou o quê? O que Deus entregou? Os seus estatutos, a sua lei. E esse povo deveria seguir a lei para ser a luz dos povos. Esse era o ideal de Deus com Israel. Então nós falamos Moisés, né? Nós chamamos esses estatutos de lei mosaica ou então Torá. Então Deus chamou Moisés e deu a ele uma outra incumbência, né? De levar o povo que na época estava escravo do Egito para a terra prometida. A terra prometida para Israel, meus queridos, era um novo lar, era uma nova vida. A nova terra, terra prometida, o mundo para Israel, era a terra prometida. Sendo que o povo passou por um período de provação, né? Saíram do deserto, né? Povo muito rebelde. E eles passaram por 40 anos aquela provação no deserto, antes de entrar nessa nova terra, tá bom? Vocês sabem muito bem da história, que só entraram da geração que saiu do deserto, né? Do Egito, né? Entraram no deserto, e essa geração só saiu 2 daqueles remanescentes lá de Israel, do Egito, que foi Josué e Caleb. Nem Moisés entrou na nova terra. E o povo herdou a Jerusalém terrena. E nesta nova terra, eu estou insistindo com essa terra, você está ouvindo falar muita terra, né, abençoado? Porque era o mundo de Israel. Nesta nova terra, Deus mandou construir um templo para ele. E Deus habitava no templo.
Logo, o templo era considerado o céu para o novo Israel, para o povo de Israel. Tudo dentro do templo se fazia menção aos céus. Tudo dentro do templo, os utensílios, tudo que era usado dentro do templo, se fazia essa menção. E em várias ocasiões, né, esse povo de Israel transgredia contra o Senhor. E Deus os corrigia de todas as maneiras, né? Todas as maneiras, o povo rebelde, ao ponto de várias vezes Deus deixar que eles fossem levados cativos daquela terra. Em alguns exílios, o povo era retirado dessa terra, que era considerado o seu mundo. E tudo que estava fora desse mundo, atenção, os israelitas chamavam de gentios. Então era um povo, não era judeu, não era israelita, era gentio. E nada era contado pelo povo, e muito menos para Deus. Então, para Deus, o mundo era Jerusalém, a terra prometida. O que estava fora disso estava fora da aliança. Deus não contava. Então é preciso você entender muito bem isso, tá bom? E nestes exílios, né, geralmente uma parte de sua cultura, do povo daqueles dias, era destruída. A própria legislação dada por Deus a Moisés era mudada pela influência do povo pagão. Foi o caso da Babilônia, depois, mais tarde, os romanos. E em um desses exílios, né, que o povo foi cativo, perdia a batalha, perdia a guerra, um desses exílios destruíram os céus do povo de Israel. Destruíram o quê? O templo que Salomão ergueu. E assim veio abaixo a primeira vez, né, os céus de Israel. E a terra destruída. Mas Deus sempre restituía. E há várias profecias no Antigo Testamento falando a respeito de céus e terra no Antigo Testamento. E também havia profecias dizendo que Deus julgaria o povo de Israel, porque estes profanavam a ordem do Senhor. Há várias profecias falando que Deus enviaria um Messias para restaurar Israel. E haveria um juízo final para a nação. Ou seja, haveria um último dia para aquele povo. Vocês estão entendendo, abençoado? E quando chegamos ao Novo Testamento, eu não posso ignorar a história da Bíblia, do Antigo Testamento. Eu não posso dividir a Bíblia sem levar em consideração toda essa cultura de Deus e de seu povo. Mas, meus irmãos, foi isso que o cristianismo tradicional fez. Ignorou a tradição judaica. E ensina que hoje eles ensinam que toda a linguagem apocalíptica pertence aos dias de hoje. Linguagem como novos céus, nova terra, último dia, últimos tempos, fim do mundo, a vinda de Yahshua, que é a parousia, anticristo, a besta, a grande prostituta, a ressurreição dos mortos também, que é o assunto dessa mensagem. Então, abençoados, o que eu fiz? Eu contextualizei vocês antes de falar sobre a ressurreição dos mortos. Vamos falar o que estava por vir naqueles dias que antecederam a parousia. Então, por várias vezes é citado nas profecias do Antigo Testamento que o grande dia do Senhor chegaria para Israel. Deus usava seus profetas, no Antigo Testamento, seus profetas, Deus chegou ao ponto de usar os seus profetas para dizer que não aceitaria mais nem o perdão deles. Nem o perdão de Israel era mais aceito. E que ele queria mesmo era destruir. Por isso que o dia do Senhor também é conhecido como o dia da ira. Então esse dia da ira, abençoado, foi para aqueles dias. Não é para os dias de hoje. Não é para o mundo de hoje. Não é para céus de hoje. É para aqueles dias. Por isso que o dia do Senhor, conforme eu falei, é conhecido, é o dia da ira. Eu tenho aqui no canal várias mensagens onde eu falo sobre esse tema, tá? Só procurar aí, o último dia, tá legal? E como eu disse, isso não tem nada a ver com os dias de hoje. Muito pelo contrário. Aquilo ali foi o último ato de Deus para fechar a lei mosaica, derrubando o seu maior símbolo, o templo. O templo, conforme eu falei, significava os céus e a cidade de Jerusalém a terra. Ou o mundo para Deus, né?
E Deus anuncia um novos céus e terra, que viria após a queda desse templo. E isso, Jesus mesmo falou, né? Passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Acontece o quê? A queda do templo. Aí houve várias coisas, tribulação, fome, peste. E isso aconteceu quando? No último dia. Esse é o último dia que a Bíblia fala em todo o seu escopo. Não adianta pegar retalhozinho e trazer para os dias de hoje. O último dia foi quando foi destruído os céus e terra. Irmãos, lembre-se sempre disso. Isso salva vidas, tá? Agora, o ensino torto e distante da Bíblia, do sistema religioso, tudo isso ainda vai acontecer o dia, né? Nos dias de hoje, né? Um dia, né? Dos dias de hoje para um dia. A grande tribulação, o arrebatamento, a vinda de Jesus, o surgimento da besta, o falso profeta, o anticristo, a marca da besta. Vocês viram aí o que aconteceu lá, aquele terremoto na Turquia? Né? Você conversa com um crente só para tu ver qual é a perspectiva que ele tem sobre aquilo ali. É só negatividade, meu irmão. Terrível. A marca da besta, tudo isso, o juízo final, classificado por eles como o último dia, e depois ainda pregam que chegará ao fim, né? Tudo será destruído, céus e terra queimando, os elementos se desfazendo, né? O sol, sei lá, indo para onde. Então essa é, para 80% dos cristãos no mundo hoje, a destruição deste mundo, com os elementos se desfazendo e a terra sendo queimada. Essa é a visão deles, para 80%. Já tem outro pessoal aí que acredita que a terra será revitalizada, e aí tem um monte de hipótese aí. Mas mesmo assim eles estão todos descontextualizados. Mas a grande maioria crê que o mundo vai acabar. Tá? Eles creem que no último dia, nesse último dia, haverá a ressurreição dos mortos, onde todos os mortos ressuscitarão em um corpo igual ao de Cristo, uns para a condenação eterna e outros para a salvação eterna. Então Paulo falou algo bastante interessante na sua primeira carta aos Coríntios, no verso 15, sobre a ressurreição dos mortos, que nós vamos ler agora. Mas antes de ler essas passagens, vamos nos atentar que essa carta, meus queridos, foi escrita antes do último dia bíblico, tá? Que foi quando o templo veio abaixo no ano 70 e a cidade de Jerusalém foi destruída. Nós temos que levar em consideração que o tempo que essa carta foi escrita, atenção, havia duas legislações em vigor, uma acabando, se desfazendo, e um novo de Deus se aproximando, um vinho novo. Então, estavam presentes no mundo o vinho velho e o vinho novo. Um saindo e outro chegando. E muitos irmãos naqueles dias que Paulo escreve essa carta, já haviam morrido em Cristo, porque havia uma perseguição de morte. Muitos cristãos foram mortos naqueles dias. Tá? Então é muito importante você ter isso em mente quando Paulo escreve isso aqui, porque ele escreve para um povo específico que aguardavam o último dia. Ali naquele contexto estava certo. O povo já estava desanimado, porque muitos já pregavam naqueles dias que não haveria ressurreição. E naqueles dias pregar isto é uma aberração, é uma heresia. Hoje já não é assim. Se nós pregarmos ou pregamos que não haverá ressurreição dos mortos, estamos pregando certo, porque estamos definitivamente depois da queda do templo, do ano 70. Estamos no novos céus e nova terra. Mas naqueles dias não. Por isso que Paulo começa a escrever aqui e vamos começar o nosso passeio bíblico. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 16, diz o texto. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Paulo começa logo dando foi enfático aí, né? Se não teve ressurreição, Cristo também não ressuscitou. Depois ele completa para aquele povo, para aqueles dias, tá bom, abençoado? Versículo 16, vamos lá, versículo 17, tá? Diz o texto: e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Irmãos, a partir do momento que Cristo ressuscita, atenção, ele assume o papel do templo, porque somente através do sacrifício de animais dentro do templo poderia ser perdoado os pecados. Hello? Por isso que Paulo escreveu isso. Quem procurava o templo para perdão de pecado naqueles dias já estava descontextualizado. Aí Paulo prossegue neste entendimento, que é o verso 18, que vamos ler agora. Vamos lá. Versículo 18 diz o texto: nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Por que, irmãos, Paulo escreveu isso?
Se Cristo não ressuscitou, ele não tem poder de perdoar os pecados. Logo, todos estão perdidos. Irmãos, atenção no que eu vou dizer. O perdão dos pecados naqueles dias era necessário. Por quê? Porque havia uma legislação vigente que era judaica. Ainda que se estivesse anunciando o vinho novo, mas o que o vigorava estava se apagando, muitas coisas estavam sendo desfeitas, como a questão do perdão dos pecados, conforme eu falei para você, que não era mais dentro do templo, sacrifício de animais. Tá? Então, o perdão, de pedir perdão dos pecados era necessário, enquanto a lei judaica estivesse de pé. E aqui lembrando mais uma vez que é a queda do templo, tá? Isso é antes da queda do templo, porque a queda do templo significou o fim da legislação judaica. Por isso que eu falo, hoje já não é assim. Hoje, além de não sermos israelitas, não temos nada a ver com esse povo, porque somente quem era israelita estava obrigado a cumprir toda a lei, e se fraquejasse na lei, e se transgredisse a lei, estava configurado o pecado. Então havia necessidade de perdoar os pecados. Hoje não, o pecado foi tirado. O pecado foi tirado. Essa legislação acabou. Acabou onde? Novos céus e nova terra. Aí muita gente fala assim, mas não, André, eu posso fazer tudo, posso prostituir, posso sei o quê. Irmão, essa é a tua vontade? Você é livre, querido. Você é livre para fazer tudo. E é obrigado também. Aí você já não é mais livre, você é escravo daquilo que você faz. Você é livre para fazer, mas é escravo daquilo que você faz. Pode, fique à vontade. Eu, se eu fosse você, permanecia onde está, que é melhor. Mas vamos seguindo aí, abençoado. Versículo 20 de 1 Coríntios capítulo 15, diz o texto: mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro, ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. E Paulo afirma que ele ressuscitou. Então, tudo isso ainda está de pé. Tanto que Paulo fala isso aqui no próximo verso, abençoado. Olha só. Primeiro ele aponta dizendo que Cristo, é o primeiro do fruto da colheita e que todos ali, de todos que estão esperando, tá? Estavam esperando ali. O versículo 21 e 22 diz o texto: uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Irmãos, aí Paulo diz que o pecado entrou no mundo por meio de Adão. E a ressurreição também entrou através de um homem, que foi Yahshua. Assim como morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão nova vida. Irmãos, aqui receberão. Tá? Você vê que Paulo põe no futuro. Porque tudo se consumou no ano 70. Então, abençoado, lembrando mais uma vez, e insistindo nisso, que isso foi até a derrubada do templo. Por quê? Porque depois dela, nós já nascemos com uma nova vida, uma nova criatura, uma nova criação, e não mais estamos mortos em Adão. Não podemos estar mortos em Adão. Agora, antes do ano 70, sim. Antes do ano 70, todos que viveram, experimentaram essa morte de Adão. A morte em Adão significa afastamento de Deus, ou seja, o espírito sem a comunhão com o Pai está morto. Ou seja, o que era a morte em Adão? A segunda morte. Aí Paulo continua, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, vamos lá. Diz o texto: mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Glória a Deus. Paulo deixa bem claro que tem uma ordem, tem uma sequência, que todos ressuscitarão até quando ele voltar. E a pergunta que eu te faço, meu irmão, ele já voltou? Sim, ele já voltou e estabeleceu o seu reino, que agora não está mais nas paredes de uma catedral, não está dentro de um templo, está dentro de nós, na nossa mente, meus queridos. Então essa ressurreição já ocorreu. Vamos ver mais um texto? 1 Coríntios agora capítulo 15, versículo 24. Vamos lá, acompanha aí, abençoado. Diz o texto: então virá o fim. E tem uma palavrinha aí, essa palavra fim quer dizer telos. Vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder.
Veja bem, o que seria se ter destruído todos os governantes e autoridades? Seria o povo, seria a legislação judaica, seriam os sumos sacerdotes. Tudo que envolvia a autoridade era uma autoridade religiosa dentro de Israel. E todo o poder. Então Paulo diz que virá o fim. Que fim é esse, abençoado? O fim dos dias de hoje? Ou o fim daquele período? Nós estamos dando um contexto bíblico. Eu vim contando a história para vocês de Israel. Eu linkei isso tudo a um texto rígido, a uma história. Eu não peguei daqui para frente e olhei para o futuro. Então antes eu passei todo esse enredo bíblico que é judaico, meus queridos. E daqueles dias, nem o judaísmo de hoje representa mais nada para Deus. E aqui não podemos descontextualizar esse fim daqueles dias. Nós não podemos interpretar isso sem olhar para o Antigo Testamento. Conforme eu falei, vamos recorrer a essa palavrinha telos aí e mostrar para vocês o que ela significa. Será que ela fala de fim do mundo, de um fim do mundo? Vamos ver, tá ali. A palavra é telos, está ali, tá? É a definição, um limite, um pedágio, resultado, uso, evento ou problema, objetivo, finalidade, um imposto. Essa palavra foi usada várias vezes no Novo Testamento. Foi usada em Apocalipse capítulo 1 e no último capítulo de Apocalipse também, né? Não como um fim do mundo, mas um fim de um problema. Era um pedágio com uma finalidade. E nunca pensar em um fim do universo, do cosmos. Vocês querem ver um exemplo bem simples dessa palavra, a gente sempre fala dela? É Romanos capítulo 10, versículo 4. Diz o texto aí, olha. Pois Cristo é o propósito, e está a palavrinha telos, para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Tem algumas versões que falam que o fim da lei é Cristo. Esse é o fim propósito. Então, abençoado, essa palavrinha aí aparecendo, isso te dá uma impressão de fim do mundo, meu irmão? Essa palavrinha aí? Claro que não, né? Ou dá uma impressão de uma finalidade, de um tempo, de um pedágio, virando página. Então, esse fim foi daqueles dias. Naqueles dias e para aqueles dias. E se mesmo assim, meu irmão, se mesmo assim você bater o pé, né? Diz, não, André, mas eu acredito no fim do mundo mesmo, do cosmos, né? Então, se você quiser aí continuar batendo o pé dizendo que haverá fim do mundo após a ressurreição, se acontecer o fim do mundo, meu irmão, Deus é mentiroso. O quê? É isso aí. Vamos ver onde Deus fala que não vai haver final do mundo? Vocês querem ver? Eu separei aqui alguns versículos para nós. Nós, da graça, a gente já entende isso tudo, né, abençoado? Tá ali, ó. 3 versículos que eu separei para vocês. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Diz que uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou para sempre permanecerá. Ou permanece. Salmos número 37, versículo 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Nunca vai abalar. André, mas e aqueles terremotos lá, abençoado? Terremotos sim vai haver, né? Mas não é o fim. Isaías 45, 18 diz: pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar vazio e caos, como prega o sistema. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Novamente em Salmos, dessa vez no número 78, versículo 69, que diz: e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Bom, abençoados, eu acho que já está de bom tamanho, né? Eu passei bastante informação para vocês. Para que você crê nessa palavra, eu lhe expus aqui a Bíblia pela Bíblia. Tá? Não precisei aqui ficar recorrendo a qualquer expediente fora da palavra para afirmar que estas coisas cabem nos dias de hoje, como faz o sistema. A ressurreição dos mortos, meus queridos, foi naqueles dias e foi necessário. Pois todos que morreram antes do fim da legislação judaica estavam sujeitos à morte de Adão, conforme eu falei. Morreram em seus pecados. E se não tivesse tido essa oportunidade de ressurreição e juízo e julgamento, ninguém seria salvo da ira de Deus. Tá? Logo, a ressurreição dos mortos teve também o seu contexto, a sua finalidade. E essa ressurreição se deu aonde? No âmbito espiritual. Não existe a ressurreição de corpo de Cristo. É impossível imaginar isso.
Eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu explico de forma mais detalhada para vocês, né, as questões de juízo final, a ressurreição dos mortos. Por hora, eu só quis mostrar a vocês que a ressurreição dos últimos dias já aconteceu e que hoje o sistema prega, aquilo que o sistema prega hoje, é uma descontextualização bíblica. Tá bom, meus irmãos? Bom, meus amados irmãos, espero que tenha sido claro para você essa mensagem. Se você não entendeu, veja de novo, né, que faz bem, vai te dar mais vontade de pesquisar e isso é importante. Não se esqueça aí do nosso livro, tá bom? Interrompemos nossa programação para trazer um anúncio muito especial. Participe do pré-lançamento do nosso livro Apocalipse Comentário Preterista Completo. Os primeiros 100 irmãos que adquirirem nosso livro, além de serem os primeiros a lerem essa obra, receberão o livro com uma dedicatória especial. E ainda terão seus nomes nas páginas de agradecimento aos promotores da graça no Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 21 97987 4668. Graça e paz a todos e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.